Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Se você está no YouTube, vai deixando o like. Se está na Verdinha, aumenta esse volume, porque Carlinhos Aranza tem algumas personalidades que transcendem, né? E a personalidade que a gente traz nesse episódio é uma dessas, eu acho. Todo cearense, nordestino, tem uma admiração incrível. Até porque o tempo passa e ele não deixa de ser aquele garoto atrevido, né? É verdade, olha, já são quase 40 anos de carreira, mas calma, é porque começou muito cedo. Jovem. Com 10 anos, ele já abraçou a sanfona e fez dela sua melhor amiga. O talento desse menino era tão grande que ele foi apadrinhado nada mais, nada menos do que por Luiz Gonzaga, o rei do Baião, e Dominguinhos. Assim, né? Conquistou logo de cara essas duas pessoas. E atrevido, conquistou um público fazendo a sua história. Porque também, Alan, vamos combinar, né? Que a pessoa ter dois padrinhos desses é um privilégio, mas um peso também deve ser. E tem que ser atrevido mesmo. Tem né? que ser atrevido. Aí foi fazendo, levando sua música, a música do Nordeste, Brasil afora, com parcerias. Foi pra fora do país. E o cara é tão atrevido que, além do palco, ele tem um lugar predileto também, assim, o céu. O cara fez no céu um espaço, assim, de muito conforto. Ele é esse cantor, sanfoneiro, piloto, Valdones. Bem-vindo ao Que Nem Tu. Obrigado, Karine, obrigado, Alan. Obrigado a todos os telespectadores, obrigado ao nosso Sistema Verdes Mares, que eu me sinto muito, muito em casa, né? E tenho uma gratidão muito grande por essa casa. Estou muito feliz em poder bater esse papo com vocês aqui. Muito bom. Valdones, você tem alguns encontros na vida que mudaram tua história, né? E quando a gente relembra assim as pessoas, você fica surpreso a cada encontro. Eita, que privilégio o Valdones teve de ter esse encontro. Quando tu lista assim, lembra quais são os encontros, que eu imagino que tem alguns que sejam bem óbvios, né? Mas os encontros que mais te marcam nessa tua vida. Rapaz, eita, agora você me apertou sem me abraçar. Tiveram vários, mas assim, o seu Luiz Gonzaga, eu acho que foi, assim, parafraseando o show da Elba, do Alceu e do Geraldinho, o grande encontro. Né, eu acho que esse foi o encontro, assim, que marcou a minha história, né? E quanto mais o tempo passa, é como uma espécie de vinho, né? Vai ficando mais antigo, vai ficando mais valioso. Então, assim, eu acho que... Mas tiveram muitos encontros maravilhosos, né? Vinícius de Moraes disse que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida, né? Eu acho que até os meus desencontros se transformaram em encontros maravilhosos. Porque, às vezes, as coisas são no tempo de Deus, né? Não aconteceu nesse momento porque era para acontecer ali. Então, tiveram muitos encontros maravilhosos, continuam tendo, né? Ao longo da vida, assim, da estrada, né, que a gente vai percorrendo. Mas o seu Luiz Gonzaga, eu acho que foi, assim, o maior, sem sombra de dúvidas, o maior encontro que eu tive na minha vida, até pelo peso, né, que ele representa para um artista que se propõe a defender a bandeira do forró, para um artista que faz da música nordestina o seu cavalo de batalha. Ter conhecido o seu Luiz ainda menino, né? Eu estou falando aí dos anos 80, como a Karine bem falou no início, novinho. Então, assim, com 15 anos eu já estava no Rio de Janeiro gravando com ele. Com 14, né? Um ano antes, eu gravei com o Dominguinhos, o LP O Choro Chorado. O Dominguinhos é de uma importância surreal para a minha carreira, sabe? Através do Dominguinhos que eu cheguei ao seu Luiz Gonzaga. Então, Dominguinhos foi, assim, um grandíssimo amigo, irmão, padrinho, e que eu não canso de falar que se sou alguma coisa hoje, musicalmente, e até como pessoa, eu devo ao Dominguinhos. Pela convivência com ele, né, pelas estradas da vida percorridas, subidas e descidas de palco, tantas turnês que nós fizemos juntos, tantas portas que ele abriu para mim. Então, assim, eu tenho uma dívida, uma gratidão enorme
pelo Dominguinhos. Valdones, e quando você é muito jovem, né? Às vezes você não tem uma noção tão grande do tamanho daquilo que você está vivendo. Você, o menino de 15 anos, já tinha uma ideia do quanto aquilo era muito único na vida de alguém? Estar ali com um cara como Luiz Gonzaga, estar ali com um cara como Dominguinhos. Alan, é assim, né? A falta de maturidade é natural que você perca um pouco da noção da grandeza de um episódio desse, né? Então, é claro que com o tempo foi passando e a maturidade, a experiência veio chegando, eu fui enxergando melhor e maior esse encontro, né? Mas mesmo assim, aos 15 anos, eu tinha noção, não como eu tive tempos depois, né? Porque o seu Luiz Gonzaga é tão grande, que ainda hoje ele sabe, ele supera, sabe? Eu tomo susto, às vezes, de ver a grandiosidade do artista que é o seu Luiz Gonzaga, né? Porque, como eu vi uma vez o professor Ariano Suassuna dizendo, o homem foi feito para ser imortal, né? Mas não deu certo, não tem quem seja imortal, né? Mas a sua obra fica. Então é interessante como a obra do seu Luiz Gonzaga, ela ficou e vai ficar, vai perdurar aí por muito tempo. Então eu acho que esse é o grande lance da música, né? Se você for estudar a fundo e entender um pouco mais da profundidade do artista que é Luiz Gonzaga, eu chamo de seu Luiz porque alguém já me perguntou, engraçado que tu chama, né, o seu Luiz, mas é porque assim, não é porque era Luiz Gonzaga, podia ser o seu Antônio, o seu Manuel, era pela idade, e eu era um menino, garoto, quando eu o conheci. Então, por questão de respeito, eu sempre tratava, eu não tinha como eu chegar, ei, Luiz Gonzaga, é uma falta de respeito, né? Então, assim, seu Luiz Gonzaga, seu Luiz, e eu fui crescendo e continuou. Ainda hoje eu tenho esse respeito, assim, de não tratar como o Luiz Gonzaga, né? Pela diferença de idade, eu era uma criança e tal, e tudo. Então, assim, é interessante como o seu Luiz, ele cantou e decantou tudo que você possa imaginar de nós nordestinos, né? Ele cantou A Retirada, quando você escuta Triste Partida. Ele cantou muito o amor, né? Ele cantou a história da seca melhor do que ninguém. Ele cantou o protesto, quando você escuta Vozes da Seca, né? Ele cantou a religiosidade do povo nordestino, com Ave Maria Sertaneja, Jesus Sertanejo e tantas outras. Então, assim, ele foi um artista muito, mas muito, muito à frente do seu tempo, né? O seu Luiz Gonzaga, para vocês terem uma ideia, hoje se fala tanto em inclusão, naquela época ele já era um cara que tratava da inclusão. Pô, mas como, Valdones? Ele distribuiu muitas sanfonas. Isso era inclusão, né? O seu Luiz Gonzaga, vamos falar, hoje nós temos isso aqui que nos ajuda muito. Nós estamos gravando um podcast que vai para o mundo inteiro. Nós temos, sabe, o WhatsApp, todas as redes sociais, a internet a nosso favor. O seu Luiz Gonzaga não tinha. E foi o cara mais marqueteiro que eu já vi. Nunca cursou uma faculdade, uma universidade, e o marketing estava na veia. E provo, ele fez uma marca, né? Chapéu de couro, um gibão e uma sanfona branca. Daqui a 100 anos, se você botar em cima de um banco ali uma sanfona branca, um gibão e um chapéu de couro, ali está Luiz Gonzaga. É uma marca. Então, assim, ele foi um cara extremamente visionário e de uma sabedoria fora do comum. E você estava falando, Valdones, assim, que com 15 anos conseguia entender, não, talvez, na sua inteireza, a grandiosidade desse encontro, mas em algum momento, pro jovem Valdones, foi pesado? Porque eu imagino que, tipo assim, a pessoa tem esses grandes padrinhos. São nomes muito grandes. Em algum momento, isso pesou pra ti? Porque as pessoas podem dizer assim, não, mas ele é o afilhado. Mas você teve que mostrar o seu talento para as pessoas. E talvez, assim, ao mesmo tempo que abre as portas, haja um peso também para quem tá ali, né, naquela situação. Pra ti, pesou? Sem dúvida. Tudo na vida, né? Tudo na vida tem dois lados, né? Tudo na vida tem dois lados. Então, assim, quando as pessoas que de certa forma, a gente sabe que isso existe no mundo, né? As pessoas que, de repente, não torcem tanto por você, vai sempre dizer assim, tá aí porque
é afilhado de fulano de tal. Então, às vezes, você tem que provar 2 vezes por que você está ali, por ter sido levado através do padrinho X. Então, assim, é claro que sempre me veio essa visão da responsabilidade de trazer esse legado, né? Até hoje, quanto mais o tempo passa, eu passei por vários momentos da música, né? E fui tentado por muitos empresários a mudar de estilo, no próprio forró, né? A tocar esse forró mais comercialzão, mais Sim. efêmero, assim e tal. E aí coube a mim, né? A entender que, poxa, calma, não é bem por aí, sabe? Não sou o dono da verdade e acho que cada um tem a sua verdade. A verdade é o que você acredita. Então eu sempre acreditei na minha trajetória e muitas vezes fui um pouco ficado meio de lado e tal, mas sempre crendo que o caminho era esse. Não que eu hoje faça um show só de seu Luiz Gonzaga, não. Entendeu? Tanto que inovei com a história da aviação, tanto que coloquei o Sonho de Ícaro, tanto que coloquei ali o Bicho de 7 Cabeças com arranjo mais ousado, com guitarras e tudo. Mas tudo que eu faço tem a ver com a minha história, né? Hoje no show eu canto Marisa Monte, mas tem a ver com a minha história. Eu trabalhei com ela, né? É uma grande amiga e irmã. O Bicho de 7 Cabeças, o Zé Ramalho, o projeto Eu Sou Todos Nós. É um grande parceiro e que eu também tenho uma parte importante na minha trajetória, no meu amadurecimento musical. Então, assim, tudo que eu sou tudo que canto. Então, mas sendo mais preciso na resposta, a responsabilidade sempre foi e continua sendo grande e as pessoas, eu recebi pedradas, né? Tipo assim, tá aí porque é afilhado do fulano. Quer dizer, às vezes é um pouco desagradável isso, porque, quer dizer então que não é pelo talento que você tem, a gente estuda, a gente tenta fazer sempre o melhor, dar o melhor da gente, mas isso, graças a Deus, eu sempre tirei de letra. Valdones, e tem uma coisa curiosa, né? Porque eu já ouvi você falando que você conta causos também nos shows, né? E eu acho engraçado que você disse assim, quando você deixa de contar um caso que você acha que todo mundo já viu, já sabe, que não é mais novidade, as pessoas vão lá e reclamam porque você não contou. Então, eu quero que você diga aqui como é essa história do garoto atrevido. Porque, assim, os fãs sabem muito bem já essa história e conhecem essa história. Mas como nos seus shows os fãs reclamam quando você não conta um caso clássico, como é que surge a história do garoto atrevido? É interessante isso, tocou num ponto interessantíssimo, porque realmente eu recebo, né, a cobrança. Às vezes a gente já tá tão... Poxa, mas de novo, vou falar isso. Mas esse é o artista, né? O artista é exatamente... eu vi certa vez o Djavan dizendo o poder de um clássico, né? Não estou me referindo a clássico erudito, a música erudita. O poder de um clássico é aquela música que virou um clássico no cancioneiro, né? E toda vida que você toca e canta, a reação das pessoas, a energia, é como se fosse a primeira vez. Então, esse é o poder de um clássico. E eu acho que em alguns causos tem também um causo clássico nisso, né? E aí você contar e cantar esse caos, que às vezes eu estou ali na métrica da sanfona, que isso eu herdei do seu Luiz Gonzaga. O seu Luiz Gonzaga era um cantador de histórias, né? Quando você vai ver Apologia do Jumento, Samarica Parteira, Carolina com K, eram histórias que ele contava na métrica da música. E eu tive a oportunidade de subir ao palco várias vezes com ele, e ele tocava uma música, 2 músicas, 3 músicas, 4 músicas, 5, 6, 7, 8. Daqui a pouco os caras gritavam lá de baixo, seu Luiz, uma lerinha. Uma lerinha, quer dizer, queria um papo, queria uma história. Ele disse, vocês querem que eu enrole vocês na conversa? E ele, porque ele tinha um dom de fazer isso. E eu aprendi, eu absorvi muito, eu aprendi muito e continuo aprendendo como eterno aprendiz que sou, né? Mas, assim, a história do garoto atrevido. Eu acho, antes de contar essa história, que esses causos eu aprendi e venho aprendendo com o tempo. Eu tenho, através da rede social, recebido muitos reportes e muitos relatos de histórias que eu conto como uma metáfora, por exemplo, do rato, com a história do voar, voar, subir, subir.
E as pessoas... E às vezes eu estou de saco cheio de contar essa história. Eu disse, poxa, de novo, mas eu vou contar aí e tal. E agora, mais ainda, que eu vejo a importância de contar e não deixar de contar essas coisas, porque eu tenho recebido tantos relatos. As pessoas pedindo, dizendo, Valdones, você me ajudou em determinado momento da minha vida. Poxa, eu estava assim, assim. Isso os que eu recebo, fora os que eu não recebo. Então, assim, eu fiquei extremamente encantado, impactado e emocionado por ajudar as pessoas sem nem saber. Através da arte, né? E a arte proporciona isso, é muito interessante, né? Poxa, você me ajudou, outra pessoa... Eu fiz print, eu vou fazer, inclusive, uma gravação especial falando sobre esse tema, né? Como é interessante a arte, a música, como ela toca as pessoas, e você ajuda a pessoa que está lá do outro lado assistindo sem saber, né? Então, assim, é, de certa forma, uma covardia da minha parte tirar isso, porque eu vou estar ajudando. Tudo bem que esse aqui já ouviu, esse aqui já... E tem aquele, porque tem vários, né? Tem aquele, o fã que é assim, ele conhece a história, mas ele quer ouvir de novo. Aí você não conta e no final diz, poxa, tu não contou a história e tal. É que vira algo como a própria música, né? Exatamente. A história, bom, respondendo, do Garoto Atrevido, eu estava ali no Rio de Janeiro, né, na Barata Ribeiro, em Copacabana, dentro do estúdio, que hoje é a Companhia dos Técnicos, gravando com o seu Luiz Gonzaga, né? O seu Luiz Gonzaga. E o seu Luiz tinha uma mania de, no intermezzo, na introdução ali do meio da música, ele batia um papo com os artistas convidados, né? Assim foi com o Gal Costa, com Elba, com Dominguinhos, tinha muito disso. E comigo não foi diferente, então ele queria bater um papo, né? Na introdução, no meio da música. Só que ele esqueceu que eu era um menino, né? Verdinho, né? Pato novo não mergulha fundo. E aí, cheio de timidez, e aqueles microfonezão da gravadora, Luiz Gonzaga na minha frente. Eu disse, caramba. Resumo da ópera, não saiu nada. Eu travei. A parte de falar, eu não consegui falar nada. E ele falou sozinho. Ele disse, Valdones, que né, eu estava gravando com ele, né? E eu acompanhei. A música chama Fruta Madura. E aí ele diz, Valdones, garoto atrevido, 15 anos de idade tocando desse jeito, é um atrevimento. E ficou a logo, né? Essa história do garoto atrevido. Mas isso tem uma história, como dizia o Dorico Paraguaçu, para trás mente, né? Antes, teve um aniversário do seu Luiz. Lá em Crato, no Gaibu, era um clube que ele sempre ia, do Zé Taveira. E eu, menino, ia toda vida e tal. Então, o show era dia 12. Dia 12. Então, era do dia 12 para o dia 13. Quando passou de meia-noite, ele chamou. Agora eu vou chamar aqui um garoto lá de Fortaleza e tal. Valdones. Aí eu entro, público lotado, clube. Eu só tocava aqui no colégio 7 de setembro, que eu estudava, para uma plateiazinha, minha sala de aula, e olhe lá. E aí foi quando eu fui apresentado ao grande público com o seu Luiz. E aí, nessas aparições. Pois bem, chegou esse dia do aniversário do seu Luiz. Eu olhei, eu digo, passa de meia-noite. Eu vou fazer bonito aí. Eu vou entrar cantando os parabéns. Dia 13 de dezembro é o aniversário dele, né? Por isso foi instituído o Dia do Forró. E aí, tempos depois, né? A história do Dia do Forró é mais recente. Aí eu entrei no palco e tal, toquei ali uma música, duas, na sanfona do Dominguinhos. Aí eu digo, seu Luiz, eu tava até mudando a voz, sabe? Falo fino, falo grosso, falo fino, sabe aquela idade? Aí eu disse, seu Luiz, eu queria, já passa de meia-noite, isso tem no YouTube, tá? Passa de meia-noite, eu vou prestar uma homenagem e tal, aí pá, puxei o parabéns pra você. Só que o bonitão das tapioca que não sabia é que eu tava tocando em dó maior, que era mais fácil de tocar, né? E dó maior não é um tom confortável para que a grande massa, o grande público cante. O seu Luiz, esperto, vivido, né? Sabe como é, né? Quando eu terminei de tocar, achando que estava abafando, ele chegou no microfone e disse, Valdones, vou lhe dar uma lição em público. Aí eu, vixe Maria, tome, vou lhe dar uma lição em público. Quando você for tocar um número desse, toque no tom que todos possam cantar. Dê um sol maior aí. Aí eu, pá, o sol maior. Meu amigo, aí todo mundo foi uníssono, assim, cantando e tal. E eu digo, meu amigo, é para aprender. Vários aprendizados em um só. Quer dizer, você tá achando que vai abafar e a vida vem e te dá uma rasteirinha, né? Para você baixar um pouquinho a bola. A história de, eu vou entrar, voltando para... Então, assim, vários aprendizados. E essa história de tocar num tom que todos possam cantar.
né? Então, assim, genial, genial. Essa convivência com o seu Luiz, eu agradeço muito a Deus, sabe? Porque eu tenho certeza que muitos queriam, muitos tentaram e pouquíssimos conseguiram. Então, eu sou um privilegiado. E Valdones, assim, como era essa convivência com ele, assim? O que é que só você e as pessoas que estavam ali na intimidade com o seu Luiz podem relatar, assim, disso, né? Porque eu já vi em entrevistas, assim, dizendo que quando ele vinha pra cá, ele já ficou hospedado na sua casa, na casa dos seus pais, que sua mãe ficava com vergonha, achando que a casa não era chique para receber Luiz Gonzaga. Digna de receber o rei do Baião. Isso, mas que eles ficavam lá, né, assim, ficavam andando de pé descalço, dentro de casa. O que é que só essas pessoas que conviveram nessa intimidade podem contar de seu Luiz? Assim, tem alguma coisa que ainda não foi dita? Rapaz, ao longo desse tempo todo, eu acho que já foi extraído Tudo. praticamente tudo. Mas, assim, o que eu posso relatar para vocês é que ele era um homem extremamente generoso, né? Ele era um homem extremamente generoso. Ele foi um homem que ajudou muito, mas muitos artistas, tá? Ele se preocupava, inclusive, com artistas ali que ele tinha a vista curta que eu digo assim, que estavam ali mais, que eram forrozeiros, né? Sim. E que muitas vezes não estavam com muito show e tal, mas ele era um jeito espirituoso, ele era muito, sabe, o seu Luiz era um ser diferente, sabe, aqui. Ele chegou uma vez pro Dominguinhos, aí disse, terminou uma época de São João, e São João, né, o mês que o sanfoneiro, como ele dizia, limpa o cabelo. Aí ele chegou pro Dominguinhos e disse, como foi o seu São João? E ele usava uma bolsa, assim, a tiracolo, uma bolsa de couro, seu expedito celeiro, uma bolsa de couro aqui, tal, grande, assim, né? Aí ele chegou pro Dominguinhos e disse, como foi o seu São João? Aí o Dominguinhos, seu Luiz, foi bom. Tocou muito, toquei, fiz um showzinho aí. Ele disse, aqui tá assim, ó. Muito bom. Coisa boa. Era, quer dizer, mas, ao mesmo tempo que a bolsa estava cheia, seu Luiz entrava numa feira dessas aí, parecia política em época de campanha, cara. Só que uma pequena diferença é que a campanha dele foi a vida inteira. Né? Não é aquela história de só quando está na campanha que aparece. Então ele saía e tal, e ajudava. Quando chegava, às vezes, do outro lado da coisa, ele estava com a bolsa, já não estava tão gorda. Mas ajudava. E ele tinha uma preocupação, né, Valdones, assim, com a nova geração, de ter pessoas que continuassem com a sanfona, né, nesse legado do forró mesmo, né, assim. Hoje em dia, você sente essa preocupação? Você acha que as pessoas, esses artistas novos, esses instrumentistas que estão chegando, assim, vão dar uma continuidade, que é uma coisa que a sanfona merece, assim? Karine, eu vou ser bem objetivo. Eu não me preocupo. Por quê? Explico. Hoje nós estamos, assim, com, sabe, uma safra de sanfoneiros, de instrumentistas, do acordeon, maravilhosa. Mas muitos meninos bons, tocando muito, sabe? Eu tenho certeza que a internet ajudou muito isso, facilitou, né? Hoje os meninos estudam, né, do jeito que... Então, assim, é impressionante, sabe? Eu tinha curiosidade de ver como seria o seu Luiz hoje, vendo essa... Porque na minha época eram muito poucos, eram pouquíssimos, né? Inclusive isso foi um fator contribuinte para que a gente se aproximasse mais, né? Não foi um fator determinante, mas contribuiu, porque ele andava preocupado naquela época com a extinção do instrumento, porque ele via ali a vista curta, ali mais perto dele, Dominguinhos, o mais novo era o Oswaldinho. Então era Chinoca, Caçulinha, que faleceu agora há pouco tempo, Sivuca e tudo. Então um menino tocando sanfona causou estranheza nele. Eu estou falando dos anos 80, o pop rock invadindo as paradas de sucesso aqui no Brasil. Então, assim, quando um menino da minha faixa etária queria mexer com música,
ele até iria, mas ele iria tocar bateria, baixo, guitarra, e o estilo jamais seria forró, né? Então, assim, nós tivemos o Adelson, um grandíssimo instrumentista, maestro, que é da minha faixa etária. Adelson, eu acho que você é um pouco mais velho. Então, assim, mas o Dominguinhos me conheceu em Mossoró, depois veio aqui para Fortaleza, eu toquei para ele, e aí o Dominguinhos se encantou com a minha tocada, falou com o seu Luiz, pouco tempo depois estava passando aqui em Fortaleza, foi lá em casa, eu toquei para ele, foi numa conexão, Karine. Era uma conexão daquelas assim, super, super demorada, que era assim, tipo, sei lá, 6 horas de conexão. E aí o empresário Guerreiro, me lembra, altão, ele levou ele com o Dominguinhos, né? Tinha passado o bizu, levou ele lá em casa. Ele sempre passava no Caravelle também. O seu Luiz tinha uma amizade com o seu Oscar muito grande, sabe? Eram maçons também, né? O seu Luiz era maçom. E aí ele foi lá em casa. E aí eu toquei para ele, e aí vem a história do garoto que encantou um rei. Isso foi muito bom para mim, né? Isso foi, assim, maravilhoso. Aí me levou para Iguatu, para um show, que era inclusive um aniversário de uma loja maçônica, mas foi um show grande. Depois eu fui para Exu, no 13 de dezembro, que ele fazia as grandes festas do aniversário dele. E ali eu pude conviver, nessas festas do aniversário do seu Luiz, lá em Exu, eu pude conviver com Geraldo Azevedo, o Fagner, a primeira vez que eu vi o Fagner, Gilberto Gil, que tempos depois foi o Gil que me indicou para Marisa, porque me viu na cozinha do seu Luiz Gonzaga, nós tocamos juntos um chorinho, acho que foi o Brasileirinho, Apanhei de Cavaquinho, um choro desses. E eu toquei com Gilberto Gil. Olha, pra você ver. E eu era tão assim que, sabe? Tô tocando. Quer me acompanhar aí? Era o Gilberto Gil. E aí o Gil, muito legal, né? Um cara, poxa, ele é demais. Aí ele informou a Marisa Monte, anos depois, né? É o que eu tô dizendo. Isso tudo eu tô, assim, encurtando. Valdones, é legal a tua história porque ela conta um pouquinho também da história da sanfona. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando a gente estava falando, tinham poucos sanfoneiros ali, só que de lá para cá tem um movimento que você protagoniza algumas vezes, que é assim, a sanfona encontrando outros ritmos também. Não só no forró, mas como você falou, você estava tocando sanfona com Gilberto Gil, você estava tocando sanfona com Marisa Monte. Como é que... Com Ivete Sangalo. Com Ivete Sangalo. Enfim, como a sanfona foi entrando nesses universos e você sendo protagonista em cada um deles. Cara, é muito legal isso. Boa, porque, por exemplo, quando eu fui... eu gravei com a Marisa no Cor de Rosa e Carvão, a música Segue o Seco, do Carlinhos Brown. E aquilo foi desafiador para mim, porque era colocar a sanfona num lugar assim que eu não estava tão acostumado, tão confortável. Não era a minha sala de visita, né? Porque eu estava acostumado a tocar o forró ali, aquela coisa e tal. E aí eu fui ao estúdio lá no Rio de Janeiro, primeira vez que eu encontrei a Marisa, assim, e foi nesse primeiro encontro, nós já gravamos. E foi maravilhoso, foi desafiador, mas foi maravilhoso, porque nós tivemos uma conexão muito forte, né? Foi uma energia, assim, muito, sabe... emanou assim, um negócio de fraterno, de irmão, sabe? E a música também nos uniu muito nessa coisa. Eu entendia o que ela pedia, eu fazia o que ela... A gente foi somando. Isso foi muito legal, porque ela solfejava as frases, entendeu? Então, eu pensei assim, nessa parte aqui, pá, tu fazia assim... E eu ia, pá, e nós fomos... Quando eu completava, ela, poxa, é isso e tal... Resumo da ópera, amigo, eu gravei, em uma faixa, eu gravei umas 4 sanfonas. Ela ficou com 4 sanfonas gravadas lá para ela escolher. E isso foi massa, porque quando ficou pronto o trabalho, o CD, eu fiquei curioso para ver qual das 4 ela tinha escolhido. Como é que ela montou o quebra-cabeça, né? E aí eu tô lá em casa, lá na Parquelândia, chega um kitzinho, uma coisa mais linda do mundo, todo mimoso, cheio de pra que isso? Coisa de mulher, né? Lacinho, não sei o que, ppp. Aí eu abri, poxa, Marisa Monte, o CD, né? Cor de Rosa e Carvão. Aí, pá, botei, ouvi, eu disse, pô, que massa e tal e tal. Aí ela me ligou depois e disse, olha, as pessoas adoraram, o Gil amou, que foi o Gil que tinha me indicado, né? O Gil amou e eu quero lhe convidar para fazer a turnê internacional. Eu disse, vixe Maria. Quero lhe convidar para fazer a turnê internacional. Eu tinha acabado de
de ir a Portugal com o Fagner. Fizemos 3 shows lá, Lisboa, Tondela e Porto. E aí eu disse, rapaz, vamos nessa, né? Pra Europa e Estados Unidos. Só que quando ela ligou, e dizendo isso, eu como bom cearense, eu digo, vou pensar. Ora, vou pensar, meu amigo. Quando eu desliguei, era os pulos que o calcanhar batia na bunda. Eu digo, rapaz, Marisa Monte me chamou pra ir turnê internacional e tal. É tanto que eu liguei logo que eu digo, Ave Maria, vai que ela desiste. Aí liguei, aceito. Vamos nessa. Passei 2 meses ensaiando lá no Rio, né, no estúdio ali no Cosme Velho. E ali eu dividi o estúdio ensaiando com o Nando Reis. O Nando foi o cara ensaiou, faltando 2 semanas pra gente embarcar, o Nando saiu da missão. O Nando não foi, quem foi o Brasil. E Fernando Caneca, Cezinha na bateria, sabe, Marco Lobo na percussão. Cara, era uma banda assim maravilhosa. E depois a filha do Djavan entrou também fazendo back. E aí nós embarcamos. Europa e Estados Unidos. Muitos shows, cara. Muitos shows. Por que eu tô querendo dizer isso? Às vezes tem artista, nós passamos 2 meses, tá? E tem artista que vai, aí passa 1 mês. 1 mês de turnê na Europa, né? E faz 2 shows. Eu mesmo fui um, né? O cara tem 1 mês na Europa e tal. Cara, Marisa... Era assim, show, viaja, show. Era o tempo de desmontar. E eu vi, não foi 1 nem 2 vezes, não. Muitos produtores locais implorando, cara. Chorando no bom sentido para ela fazer sessão extra, porque estava esgotado. Todos eram esgotados. Eu disse, caramba, essa mulher tem moral. Eu fiquei impressionado, sabe? Depois eu conversando com ela, eu digo, Marisa, é fogo. É tampa de crush, é coisa rara. Aí... terminamos o último show na Europa, foi em Londres. Aí decolamos de Londres para Minneapolis, estado de Minnesota, Estados Unidos. Frio, mano, foi um frio grande. E eu já tinha morado nos Estados Unidos, né? E aí fizemos também mais uma temporada grande. Enfim, foram 2 meses intensos, de muito show e tudo, casa lotada. E as casas de show aqui para nós, amigos, não era negócio, era tudo top. Aí voltamos, 1 mês aqui e tal, folga e tal. Ela pegou e disse, Valdones, nós já fizemos a turnê internacional, vamos fazer a nacional? Eu digo, tô dentro. E aí foi, cara, esse negócio foi indo, mais outro trabalho dela e eu dentro e tal. Só que chegou um ponto, infelizmente, aí começou a não dar mais, começando a dar trave de conflito de agendas, né? Quando chegava em junho e tudo, aí eu, poxa vida, complicou um pouco o meio de campo. E aí eu, muito respeitosamente, cheguei, Marisa, infelizmente agora não está dando mais, mas assim, tudo dentro do padrão, dentro do previsto. Por isso que continua essa irmandade. Até hoje a Marisa vem para cá e me chama para fazer participação especial. Eu disse, poxa, eu gravei com ela o Lamento Sertanejo e o Vida de Viajante, cantando junto. Ela chegou aqui no aterro, bota o microfone para o Valdones cantar comigo. Vamos cantar lá. Caramba, cara. Então, assim, ela é no Rio de Janeiro, ela saiu do Canecão, a gente fazendo o Canecão, ela sai do palco e deixa eu cantar, cara. Eu disse, cara, Marisa, você é um anjo de luz. Assim como foi também há tempos atrás a Ivete, que eu fui gravar a Casa do Forró lá no Rio, produção do Robertinho de Recife. E aí, cara, a Ivete parecia que me conhecia, assim, é um negócio impressionante, sabe? E aí ela me levou, eu conto isso, inclusive, num show que eu fui fazer lá para as obras de Santa Dulce. Uhum. Isso aqui é uma pulseirinha de Santa Dulce, tá, galera, que eu uso. E essa daqui eu ganhei da Viviane Senna. É o capacete do Ayrton Senna. Legal. Quando nos 30 anos do Senna, eu saltei do helicóptero dele aqui. Eu tô misturando os assuntos. Pois bem. Aí, meu amigo, eu sei que a Ivete pegou e me botou num trio aqui. E quando entrou no melhor do corredor da folia, eu escuto aquela voz. Ô, louco, meu! Não sei o que. Eu disse, isso é o Faustão. Um link ao vivo pro Faustão. E a Ivete pegou e eu tava em cima do trio, que eu nunca tinha ido pra minha careta, eu disse pra minha esposa, né, pra Luciana, eu disse, não acontecer nada, já achei bom, porque tá aqui em cima desse caminhão, vendo o povo correndo atrás desse negócio. Aí ela disse, ô Fausto, eu quero lhe apresentar aqui um menino. Aí, pufa, apontou pra mim, eu olhei pra trás, digo, não pode ser eu. Era eu, cara. Aí o caramba, com a sanfona assim, os caras não tinham passado o som, não tinham ensaiado, não tinha nada. Aí o Faustão, dá pra fazer aí, quem sabe faz ao vivo, dá pra fazer um negócio. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou tocar em cima do trio?
Aí, pá, ligaram o cabo rapidinho, o som e tal, direto pro Faustão. Eu entrei. Eu digo, vou tocar um frevo, né? E tal. E ele, louco e tal. Já tinha ido lá com o Fagner e tudo. Amiga, foi um papoco. Aí eu terminei e soltei a sanfona. Eu digo, cara, eu não tô acreditando nisso. No final do percurso que eu desci, eu me ajoelhei nos pés dela. Eu digo, Ivete, você não sabe o que você fez. Eu entrei pro Faustão, rapaz. Você sabe o que é isso para um artista? Você tem noção do que você fez? Ela vai, o Donis para com isso e tal. Ela é uma alma tão generosa que, sabe, ela faz o bem a tanta gente e nem sabe que faz. E aí pronto, eu saí, eu digo, me beliscando. Eu digo, Luciane, vamos para casa? Eu digo, não, senhora, vamos agora andar na rua que eu quero testar minha popularidade. Estou no Faustão. Muito bom. Muito bom. Mas, Valdonis, assim, ó, a gente tá já desse começo da conversa até agora, a gente falou o tanto de encontros de pessoas que fizeram muita diferença, que foram anjos na sua vida. Foram. Mas me conte, você já teve gente que quis passar a perna? Aqui o João Neto faz a participação, faz um feat com a gente, quando tem forrozeiro. E o João Neto ensinou a gente que tem um tal de mafiar. Você já foi mafiado? Já. Não precisa dizer quem é a pessoa, não. Eu Mas quero me dizer. conta. Muito bom. Pois rasgue. Não, tá brincando. Ave Maria, você é doido, rapaz. Quem sou eu? Agora eu pego um trechinho de uma poesia de Marquinhos da Serrinha. Não que eu vá julgar ninguém, pois bem sei, não me convém essa missão tão amarga, pois como diz a crença divina, para cada escolha uma sina e cada um tem sua carga. Então é Marquinhos da Serrinha. Tem, amiga, tem. Pois me diga o que é que eles fizeram, pra você dizer quem foi, não. Pois eu vou lhe dizer. O negócio é o seguinte, rapaz, sabe, eu acho isso de uma pobreza de espírito tão grande, sabe? Porque o que é seu vai chegar para você, quer você queira, quer você não queira, né? E não adianta você... não é que eu gosto, eu me identifico muito, eu creio muito, sabe? Na questão da energia e na questão da lei do retorno. Né, que é implacável. Eu acho que a lei do retorno ela é tão fiel quanto a lei da gravidade, que não cabe recurso. Isso a gente usa na aviação. Cara, a lei da gravidade não permite recurso. Então, cuidado. Então, assim, eu creio na lei do retorno, né? Eu acredito muito. Mas, assim, a questão da... O João Neto, ele parece que é forrozeiro mesmo, artista, porque a história de mafiar, né? É interessante, né? Porque eu acho que todo mundo tem o seu brilho, né? Todo mundo tem o seu brilho. Então não adianta você querer apagar o brilho de ninguém para que você, sabe? Eu acho que a gente está aqui para somar, né? E aí, antes eu quero dizer uma frase que eu vi muito massa, é uma frase filosófica. Repara a profundidade da frase, aspas, tá? Ela diz assim: certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Ou seja, que tu soma, que tu acrescenta. A vida permite que a gente saia um pouquinho maior do que o que a gente entrou. Né? E aí nós vamos mudar a vida dos outros, a vida do mundo e a nossa. Né? Isso significa que eu não vivi em vão. Né? A gente erra, claro, ninguém é santo. Né? Quando o padre na missa, para quem é católico, diz: não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, todos são pecadores. Então, assim, mas é legal que a gente se policie com a questão do ego. Né? O ego, ele é um bicho perigoso, ele vira bicho e engole o dono. E às vezes esse ego, ele tende a te dominar, né? E isso é perigoso. Pois bem, vamos aos fatos. Aos fatos. Vamos aos fatos. O que é que acontece? O meio artístico, ele é um meio perigoso, né? Porque muitas vezes ele é viciante. Você quer aparecer, aí você aparece, aí você quer aparecer mais. Você briga por espaço na mídia, nos lugares, e aí você quer aparecer mais do que o seu amigo. E aí ele já não é mais seu amigo, porque você está deixando que o ego se sobreponha a isso. De forma que nós artistas, a gente tem que ter muito em mente que a música é divina, né?
É uma coisa tão sublime e a gente às vezes se degladiar, querer apagar o outro, querer passar a perna no outro. Porque é assim, tá? Tudo na vida é um equilíbrio. É claro que eu vou punir pela a minha história, pela minha música, por tudo. Mas até que ponto eu vou estar sendo ético, né? Eu vou ser mais objetivo, tá? Eu fui fazer um show lá em Campina Grande. Primeiro, uma das primeiras, não, a primeira vez que eu fui a Campina Grande. E tinha uma banda. A banda, ela estava estourada naquela época. E aí eu cheguei pro contratante, eu disse, cara, deixa eu já preocupado, né, com a história da imagem. Eu disse, eu vou levar uma iluminação. Eu loco, eu alugo uma equipe para fazer um negócio bonito, né? Uhum. Claro, é meu cartão de visita. Então, assim, a luz, ela faz parte do show, né? Então, deixa eu levar, e eu vou levar um técnico de som, porque não existe artista bom com som ruim, né? E aí eles, não, cara, que é isso, deixa de besteira, vem-se embora, que aqui dá certo, a banda fulana de tal vai estar tocando, e eles cedem a iluminação deles, e cede isso e cede aquilo outro. Amiga, quando eu cheguei, eu disse, como é que tá o cronograma? Né? Ordem. Né? Eu disse, não, tu vai tocar e depois entra a banda fulana de tal. Aí eu disse, tá bom. Eu ensaiei, tudo, o showzinho bem feito, bem montado, com todo amor e carinho, para apresentar a primeira vez o meu trabalho em Campina Grande, né? Assim, o Maracanã, para quem joga futebol, é o Maracanã do forró. E aí eu fui. Quando eu subi, Karine, os caras tudo certo, ó, vai ceder a luz e tal, o som. Os caras não acenderam absolutamente nada. Tocou no escuro. Toquei no escuro, né? No escuro. Mas não foi só isso. Isso aí eu disse, poxa, que... Desculpa a expressão, mas tem hora, como diz Chicanisco, que só o palavrão para mas que sacanagem. Sacanagem, não tem outra palavra. Aí, fora isso, o técnico do som... o João Neto sabe do que eu tô falando, mafiou. Como é mafiar? Ele detona o som. Tipo, eu pedia carinhosamente, porque você tá tocando, fazendo show e pedindo, cara, amigo, aumenta só um pouquinho a minha voz, porque a voz não... Aí ele aumentava, mas ele aumentava para dar microfonia. Nossa Senhora. Deus. Eu disse, cara, baixa só um pouquinho, por favor, a voz baixa só um pouquinho. Aí ele baixava todo. Aí ficava sanfona na cara, escondia a voz. Eu disse, cara, a sanfona... E outra, você tira, por exemplo, você tira os agudos e os graves, deixa só o médio, o cara fica cantando assim. Alô, pessoal, como é que... Desespero também, né? Cara, você dá vontade de chorar. Você sente a facada nas costas, né? E você é humano. Uma vez eu vi também que não mostrar fraqueza torna a fraqueza maior ainda. Porque tira de você a humildade de reconhecer que você sente, né? Uma facada dessa nas costas. Pra quê? Pra quê? E aí, eu tocando e rindo, mas por dentro, né, dilacerado. E o público embaixo, tipo assim... Que diabo é isso? Que diabo é isso aí? Ei, o show é essa M aí? Aí o cara aí tome meia hora de show, 40 minutos de show, 45 minutos, 50 minutos e cada vez pior. Eu dizia, meu amigo, por favor, tinha hora que eu parava. Mas se você parar muito também, o público fica, é isso. Não sei o quê. A culpa é do artista. Vai tocar, não? E aí eu ia lá, meu amigo, por favor, alinha só um pouquinho e o cara tal. Enfim, foi um negócio de extrema maldade, sabe? E aí, como isso existe no ser humano, eu passei a entender e tentar me livrar dessas coisas. Com o passar do tempo, a gente vai tendo cuidado para essa amargura não te amargurar, né? E aí você, assim, cada um dá o que tem e recebe o que merece. Né? Então, assim, eu não posso agora achar que eu vou fazer também, que eu vou me igualar. Né? Não que eu seja... Mas a gente procura, né, ir pisando assim, pisa devagar para não fazer poeira. E aí, enfim, quando acabou, amiga, que eu desci chateado, sabe, com gosto de guarda-chuva na boca, eu desci chateadíssimo. Aí ela pegou e a banda entrou. Quando a banda entrou, foi um som, a iluminação, e eu ainda estava saindo na van,
E eu ouvi ainda o pessoal dizendo, aí sim, Oh, meu Deus. aí é o show. Não aquele negócio. Mas eles tinham razão, porque realmente foi Sim. triste. Mas não foi, sabe, por culpa da gente. Depois dessa, você só andava com seu técnico de som. Aí, E às de luz. vezes, a pessoa estranha, porque o cara, não, mas por que, né, que tá isso? Não, peraí, amigo, aí vamos ter cuidado aí, porque, infelizmente, né, tem dessas coisas, tem esses espíritos, assim, pequenos, pequenados, que, sabe, graças a Deus, não... Outro dia eu fui tocar na cidade, no interior da Bahia. E não faz muito tempo, tá? Faz muito tempo. E era um artista, o artista tá estourado aí e tal. Mas, cara, foi uma banca. Mas foi uma banca pra gente tocar no palco, que eu pensei assim, cara, parece que a gente tá pedindo favor. Sabe? O cara, maior exigência do mundo e tal, não sei o que. Eu disse, meu amigo... Meu Deus, será que não entende? Eu fui criado, sabe, Karine? Meu pai sempre me ensinou, meu filho, cuidado, porque no final é tudo igual. Sabe, você dá uma voltinha no hospital, que você vai entender disso. Você dá uma voltinha no cemitério, que você vai ver que... Então, assim, o cara fica cheio de pluma e paetê, sabe, com um companheiro de estrada. Uhum. Sabe? Que você dê essa de... o show business, né? O público gosta muito desse glamour. Ai, seguranças, não sei o quê. Mas com um colega de profissão... Peraí, cara. Sabe? Eu convivi com Marisa Monte, com Gilberto Gil, com Dominguinhos, com o seu Luiz Gonzaga, sabe? Com Roberto Carlos, que é um rei. E ele tem a sua blindagem, isso é fato. Mas é um cara puro amor. Sabe? E às vezes eu vejo assim... Eu recebo, assim, isso com muita tristeza de alguns artistas, sabe? Eu disse, poxa, pra que isso? Será que mexeu tanto com o psique do cara que isso é muito complicado? Às vezes mexe mesmo, né? Valdones, quem tá nos acompanhando deve estar pensando, cadê a sanfona do Valdones? Por favor, quero que você pegue a sanfona agora. E aí a gente falou mais cedo de causa. Desde que eu vi o show do Valdones e quando a gente já tinha criado Que Nem Tu, eu pensei, nossa, no dia que o Valdones for lá, eu tenho que pedir um causo pra ele pegar a sanfona, fazer o causo e emendar com a música. E é isso que eu te peço agora, Valdones, enquanto eu pego a água pro Valdones, viu? Todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. Tendo o coração vazio, vivo assim a dar psiu, sabia, vem cá também. A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. Tendo o coração vazio, vivo assim a dar psiu, sabia, vem cá também. Tu que anda pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que fala aos passarinhos, alivia a minha dor. Tem pena, Deus, diz por favor. Tu que tanto anda no mundo, onde anda o meu amor? Sabiá. Pois bem, Alan, a história do fã e da conectividade. Eu tava fazendo um show outro dia. Terminou, eu recebo um senhor, a coisa mais linda do mundo, no camarim. Senhor bem velhinho, chapéuzinho de palha na cabeça. Sabia da minha história mais do que eu. Fã incondicional, sabia da minha história com o seu Luiz, aquela coisa toda. No camarim tinha uma mesa com salgadinhos. E ele disse, Valdones, vamos comer um negocinho? Eu usando um aparelho ortodôntico, pra comer tem que tirar. E eu evito, né? Eu disse, não, vou comer agora não. Eu disse, bora, Valdones. Eu disse, não. Na terceira vez que ele insistiu, eu disse, pois embora. Botei a mão aqui na frente, tirei o aparelho superior, tirei o inferior, botei na mão, guardei no bolso. Ele olhou pra mim, riu, disse, antigamente a gente tinha a maior vergonha, né? Eu também uso. Aí tirou a chapa. Eu fiquei rindo, caí na gaitada. Ele disse, ai vai. A tua sai só a casca, os dentes ficam. Se identificou, se conectou, entendeu?
Muito bom, muito bom, muito bom. Nossa, talento, né? Demais. Valdão, essa daí atualmente é a tua preferida? Rapaz, essa aqui Sanfona. é a recém-chegada. A que chegou agora. Chegou agora, Tá recém-chegada dando em casa. o ritmo o meu dela. filho, o Luciano Moreno, ele tá enveredando aí, fazendo shows A e gente tudo. viu. Pois é, e eu fico muito feliz porque eu me vejo um pouco nesse filme, né? E aí ele gostou muito dessa sanfona porque ela é uma semi-reduzida, né? O que quer dizer isso? Ela é um pouco menor do né? que isso. Aí para ele, e ela tem muito som. Ela é uma sanfona que tem muito som. E aí, a Juliette é a marca que o Dominguinhos usava muito, sabe? E ele é louco, o Luciano é louco por Juliette. E aí eu digo, eu vou levar lá pro podcast para inaugurar. Primeira aparição dela. Olha aí. Muito bom, muito Chiquérrimo. Você dá nome para sanfonas ou não? Eu chamo de sanfona, elas vêm. Sanfona. Muito bom. Valdones, Lindo. pode deixar a sanfona ali pra você ficar um pouco A mais Juliette. confortável, né? A Juliette. A A Juliette, Juliette. ela é leve ou pesada? Rapaz, ela... Peraí que eu vou lhe dizer no microfone. Ela pesa 10,5 kg na primeira música. Mas no final, Depois fica mais leve? é mais Não, pesado, mais né? pesado. Vai ficando mais pesado. Quando o pessoal diz, mais um, eu digo, meu amigo, a coluna já tá... O sanfoneiro que não sofre de coluna, isso não é que eu desejo, não, é porque é um fato. O que não sofre de coluna vai sofrer. Valdones, você falou do seu filho, né? Como é que você tem lidado com isso, assim, de ele também ir pra música, ao mesmo tempo você tenta incentivar, ao mesmo tempo em que dá alguns conselhos, como é que funciona? Ah, sim. Ah, sim. É assim, né, cara? Eu digo pra ele assim, Luciano, das várias coisas que eu falo pra ele, é que ele não se deslumbre muito, né? É legal você se deslumbrar, é legal você se encantar com tudo, né? Porque, afinal de contas, o trabalho dele, quem tem que ser o maior fã do trabalho dele é, antes de qualquer pessoa, ele mesmo, né? Que aí vai dar certo. Mas que ele não se deslumbre. E eu digo, olha, tu tá pegando o asfalto. Tu não pegou a buraqueira que eu peguei lá atrás, a carroçável e tudo. Cuidado, porque a escada do sucesso é legal você valorizar cada degrau. E muitas vezes você tá indo pelo elevador. Porque tem o papaizinho que já vai no palco de Campina Grande, o maior São João do mundo, com uma multidão na frente, uma super estrutura. Eu ainda esquento o público para ele, chamo, ele pega a bola, eu tiro o goleiro do meio para ele chutar, né? Então, assim, eu digo a ele, olha, cuidado, valorize muito, sabe, tudo isso. Cuidado para não cair na besteira de se deslumbrar e deixar que a vaidade, né, tome conta. Então, assim, esse eu acho que os grandes conselhos. E que ele faça o que te faz bem. Né? No Mas, perfil. mas assim, você incentivou, teve alguma coisa sua ou teve mais do seu pai? Porque a gente estava olhando no perfil dele, a gente viu um vídeo que tá ele e o seu pai tocando, né? E aí eu falei, meu Deus, é a cara do Valdones. É assim. Você vê um a cara do outro. O pai é um apaixonado por sanfona. É lógico, ele se realiza muito no que eu faço. E agora ele é um homem extremamente feliz, porque vê o neto enveredando. Mas é assim, é engraçado isso, sabe? Eu nunca botei muito a mão em cima, sabe? Deixei eles seguirem por conta própria. E o Luciano... É tanto que eu nem dava muita canja pra ele, sabe? Eu disse, não, deixa... Isso é só fogo de palha. Só que ele se apaixonou mesmo pela sanfona. Ele faz porque ele ama, porque ele gosta mesmo. Não é porque eu estou empurrando ou o avô. E o pai, lógico, se realiza, adora. O pai é um apaixonado, eles ficam tocando. E eu acho massa, porque eu chegar e ver o meu pai e meu filho tocando juntos, cara, tem noção do que é isso? Sabe? É o que eu digo às vezes no palco. É uma grande bênção para um homem, para um artista, ele se apresentar no palco com o seu pai e com o seu filho tocando os mesmos instrumentos e a gente ali podendo viver isso. Eu só peço a Deus que dê saúde ao meu pai e que a gente possa ainda usufruir desses momentos durante muito tempo. O seu pai foi um grande influenciador na música para você, né? Assim, quando você resolveu abraçar a sanfona, você resolveu
porque ela te encantou, o som te encantou, ou porque você queria fugir das palmadas do seu pai? Porque eu já vi aí que teus irmãos diziam que porque tu tocava sanfona, a pisa era menor. É conversa deles, é porque eles são ciumentos. Mas rapaz, não, é porque assim, tem o meu irmão mais velho e eu, né? Esse meu irmão mais velho, ele tem sempre esse papinho aí, entendeu? Só que ele era muito... O nome dele é José. Hoje, menino é todo... Um santo. Mas ele era, como diz no sertão, era o cão. Uhum. Ele era muito danado, sabe? E tipo assim, eu era mais comedido. Meu temperamento, isso é de cada um. Não é que um é melhor do que o outro. Um é sempre assim, né? Ninguém é igual. Então, assim, o José, ele era muito danado. Então, ele apanhou muito. Eu apanhei também, mas ele apanhou mais, porque ele era mais danado. Uhum. O pai dizia, não faça isso. Ele ia e fazia. Aí o pau comia. Só que a pisa que ele levava servia pra mim, porque eu via, eu digo, opa, não é Não por vou aí não, fazer, né? né? Exatamente. Mas a história que José conta era que quando ele vinha da pisa, você pegava a sanfona, aí teu pai, lindo, não vou bater. Isso aí é folclore. É folclore dele, porque ele não aprendeu a tocar sanfona, e aí diz isso, mas não tinha isso não, menino. Quando o pai vinha que era para acerto de conta, não tinha negócio de sanfona, não livrava nada não. Então, assim, o que acontecia? Eu levei as minhas maiores pisas com sanfona ou sem sanfona, mas era por conta de boletim. Não gostava muito de estudar no não, colégio. né? Eu gostava, mas não morria de amores, não. Sabe? Então, assim, aí eu levava umas pisas bem acentuadas. Então, não tinha sanfona que desse jeito, né? Então, se fosse assim, eu não tinha apanhado, porque eu pegava a sanfona, não era. Então, mas a sanfona, o que aconteceu? Isso aí é fato. Aproximou muito a gente. Porque a nossa criação foi muito dura, realmente, por conta dessa criação, mas aproximou muito. Então, hoje em dia, né, eu com o pai, com o Luciano, com o meu filho, não tem... Sabe, foi um negócio assim tão forte, mas eu não livrei de surra por conta da sanfona. Vocês se juntam, faz uma roda de sanfona, domingo. Menino, toda a vida. Não precisa nem ser domingo. Agora, eu vou fazer o show no Festival do Escargot, no fim de semana. O pai já está ensaiando. Ele vai lá tocar. Mas, menino, e se eu não chamar, ele fica. Tá se achando um artista já. Mas eu sabia que a autoestima dele é bem elevada, né? Porque eu soube que quando o seu Luiz chegava lá, ele pegava a sanfona e mostrava pra ele. E Vou dizia, ensinar. tava Sivuca, Oswaldinho, Dominguinho, seu Luiz Gonzaga. O pai chegava e dizia, peraí que eu vou ensinar vocês aqui. A gaiatice dele, né? E metia o dedo na sanfona, não tava nem aí, não. Ele nunca foi um exímio instrumentista. Mas não se encabulava, não, tá nem aí. E ele vai nos encontros de acordeonistas. E você pensa que ele fica envergonhado? Ele toca, manda ver e tal. Ousadia dele, né? Valdones, em setembro você lança a regravação do clipe clássico, né, que é O Sonho de Ícaro. E eu te pergunto, antes da gente falar um pouco da regravação, eu quero falar primeiro do clássico, né? Como eu já ouvi você falar também que O Sonho de Ícaro ali, quando você gravou, foi meio que um divisor na tua carreira e um marco muito importante. Por quê? Porque é o seguinte, os meus fãs, eles eram mais ligados à história gonzaguiana, né? E, por consequência, já era um público mais maduro, né? É tanto que algumas vezes aconteceu de eu estar no camarim e entrou uma menina de uma idade razoável, mais nova, e disse, eu queria um autógrafo. Eu disse, poxa, que legal, né? Mais jovem. Eu disse, qual é seu nome? Ela disse, não, é para minha avó. Eu disse, rapaz, meu público, não desmerecendo, que eu tenho o maior carinho por todos. Mas aí, desculpa, o que aconteceu? O clipe do Sonho de Ícaro, ele fez uma ponte de gerações entre os fãs, né? Eu já vi os meninos e tudo. Cara, um negócio absurdo.
Aí eu disse, rapaz, a história do macacão e tal, do ser piloto, do paraquedista. Aí as mães chegavam, meu filho, Valdones, eu não aguento mais, bota a mochilinha nas costas, fica pulando do sofá, dizendo eu sou o Valdones aqui e tal, não sei o quê. O sonho de Ícaro mudou o nome, já não é mais sonho de Ícaro, é voar, voar, subir, subir. Os meninos chegavam, eu quero ouvir voar, voar, subir, subir e tal. Aí acendeu a luz. Sabe, eu disse, poxa, que interessante, a aviação trouxe isso para mim, sem ser premeditado. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente, que eu acho legal isso, né? Porque quando as coisas são forçadas, eu acho que não tem o mesmo... não sai do mesmo jeito. E aí eu atentei para isso. E aí foi juntando, foi criando cada vez mais esse elo da aviação com a música, eu conseguindo unir essas coisas muito facilmente, porque eu faço da atividade aeronáutica uma arte, né? A história do show aéreo, ele transforma o céu no palco do espetáculo, né? Então, assim, o saltar de paraquedas e pousar aí pro palco, eu comecei a ver que, poxa, meio que, olhando a história do Seu Luiz Gonzaga, é a mesma coisa, virou uma marca. Virou uma marca. Eu disse, poxa, sem querer, eu também... Será que foi já as aulas do Seu Luiz Gonzaga? Eu criei uma marca minha, original, total, porque eu sou isso. Né? A história do voar, voar, subir, subir, se transformou numa marca. E aí foi muito difícil, Alan e Karine, para gravar esse clipe. Imaginem vocês que você está pegando 7 aeronaves da Força Aérea Brasileira, da Esquadrilha da Fumaça, o melhor esquadrão de demonstração aérea, para se empenhar em gravar um clipe com você. Então é claro que a Esquadrilha da Fumaça serve para divulgar a Força Aérea. Vários outros, ela também serve para outros fatores, claro. Mas entre eles, um grande fator é divulgar a Força Aérea Brasileira. Então eu tinha que provar para o SECOM-SAE, que é o Serviço de Comunicação Social da Aeronáutica em Brasília, que seria bom também para a Força Aérea. Então isso é uma batalha, né? Isso é uma conquista de muito valia. Né? E eu fui até que surgiu a autorização. E eu gravei. Muitos nesse inteirinho aí, muitos diziam, desiste, cara. Foi quanto tempo, mais ou menos, assim, que tu ficou nessa 3 batalha? anos. 3 anos para conseguir convencer. 3 anos. E eles diziam, desiste, cara. Tu não vai conseguir, impossível. E tal. E colocaram um buraco, cavaram, jogaram pedra no meio do caminho e disseram... tudo. Tem também o lado das pessoas que torcem que... Né, contra, que né? Isso. E só que o que eles não sabiam é que desistir nunca esteve nos meus planos. E eu fui insistindo por baixo dos panos, ali nos bastidores e tudo, e o jeitinho cearense de ser, e cavando, e tentando conseguir. Né? Mas Deus, ele é bom o tempo todo. Isso quem dizia era um tio meu, Frei Franciscano, irmão da minha mãe, que faleceu. Ele é bom o tempo todo, porque... 17 anos depois, o que já era impossível, Deus disse assim, não, tu vai gravar de novo. Mas foi mais fácil dessa vez? Agora, não é que foi mais fácil, foi menos difícil. Entenderam, né? Por quê? Porque esses anos todos, o sucesso foi muito grande. Graças a Deus. Quer dizer, eu realmente provei que... Eles hoje, já sabiam, né? Assim, exatamente. Então eles disseram, poxa, Valdones, agora... não que foi fácil. Não foi fácil. Nada é fácil na vida, né? Quando você almeja mesmo assim, o que vem fácil... não... Então, assim, quando eu consegui a autorização, eles inclusive disseram, Valdones, você quer gravar o quê? Eu podia gravar o que eu quisesse. Mas eu achei por bem fazer uma homenagem ao Sonho de Ícaro. Não, vou gravar o Sonho de Ícaro de novo, é um remake. Porque eu acho não acho justo, da minha parte, desvincular Valdones, Aviação, Esquadrilha da Fumaça, do Voar, Voar, Subir, Subir, que já ajudou tantas pessoas e a intenção é que continue ajudando mais ainda. Então, assim, eu acho que seria um egocentrismo muito grande da minha parte eu botar uma música nova agora e, de repente, dizer, poxa, será que ele está usando a Esquadrilha da Fumaça para divulgar uma canção nova dele? Sim. Entendeu? E não é isso que eu quero. Pelo meu respeito, pelo meu carinho e minha gratidão à Força Aérea Brasileira e à Esquadrilha da Fumaça. Então, poxa, vamos fazer uma homenagem ao Sonho de Ícaro e eu vou gravar novamente fazendo um remake.
Até porque eu fiquei assim, que o Tom Cruise lançou o Top Gun 2, eu digo, agora eu vou pegar ele, eu vou lançar o Sonho de Ícaro 2. Diz que você é o Tom Cruise do Brasil. Não, isso é um fã-clube que tem no Rio Grande do Norte, né? Uns garotas lá e fizeram, aí botaram o Tom Cruise cearense e agora lançaram o Tom Cruise brasileiro e tal. E eu tô morrendo de rir disso e achando maravilhoso, porque eu sou fã do Tom Cruise, né? Eu sou fã do Top Gun. Eu assisti, poxa, e o aviador que não gostar do Top Gun é bom sujeito, não é? Ou tá doente do pé, ou aquela história, né? E é engraçado porque Top Gun também foi muito importante para a história da Força Aérea Americana, como divulgador, Pois né? cara, Ainda existe tem essa link semelhança. nisso, né? É muito interessante. Então, assim, esse clipe, ele tem muita coisa embutida, sabe? Muita coisa dentro, tem muita coisa envolvida, né? Tem a história do sonhar, né? Que eu acho que é uma condição sine qua non para o homem. Né? O sonhar com uma vida melhor, o sonhar dos seus sonhos mesmo, não desistir dos seus sonhos. Isso foi assim para eu conseguir. Né? Ele traz ali dentro também, eu acho que é a maior conquista da raça humana, que é a capacidade de voar. Né? Seja pilotando uma máquina ou com o próprio corpo, como paraquedista que sou. Então, assim, ele tem aí junto de tudo isso, ele tem a união, né? Das 7 aeronaves. O número 7 ele é um número de uma simbologia muito forte, vocês são sabedores disso. 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, 7 religiões divinais. Então, assim, e os 7 aviões da fumaça. Isso me faz, inclusive, lembrar um pensamento oriental que diz que no mundo, eles pensam que o mundo é como se fosse uma sinfonia, onde cada um de nós coloca a sua nota musical. Isso contrapõe aquele ditado que ninguém é insubstituível. E aí não, nesse fator aí, ninguém pode te substituir. Você tem uma nota a deixar no mundo. Isso tudo está no clipe. E aí você soma isso tudo à música, né? Que é uma coisa, eu julgo a língua materna de Deus, né? É uma coisa que chega muito mais, a arte que chega muito mais fácil ao coração das pessoas. Então você vê, é poesia quando você vê 6 aviões desenhando um coração de fumaça no céu e os 7 passando, fazendo o isolado. É poesia, é música para os meus ouvidos. E Valdones, que quando tu viu o novo clipe pronto, passou um filme na cabeça, assim, de tudo que aconteceu nesses 17 anos? Ah, sim, eu me emocionei, né, cara? Chorou? Chorei e chorei com força, né? E me baseei ao Gonzaguinha, que inclusive fez aniversário há pouco tempo atrás, quando ele diz: um homem também chora, menina morena. Chorei com força, porque passa, como você disse, um filme, né? De tudo que você viveu, de toda a dificuldade que foi para aquilo acontecer, do amor que você tem àquilo. Eu acho que, como diz Santa Teresinha, nada é pequeno quando feito com muito amor, com amor. Então, assim, um misto de sentimentos, sabe? Eu acho que ali dentro daquele canopy da aeronave, em vários voos que eu fiz, foram 2 dias voando, eu lavei a alma. Nossa. Sabe? Voei em todas as posições que vocês possam imaginar. O clipe vai ficar massa, eu tenho certeza disso. Legal. E então, assim, ali Já dentro... tem data? Eu acho que depois do dia 15. O meu aniversário é dia 14, mas eu não vou fazer o show no dia. Tá? Eu vou fazer o show mais pro final do mês, por conta de agendas e de teatros. E eu acho que a primeira exibição do clipe vai ser em Natal. Olha aí. E aí Legal. depois que eu solto pro YouTube, pras coisas. Legal. Então, assim, em resumo, né? Eu ali dentro daquele canopy, fazendo o voo e me lembrando das coisas. Porque assim, ó, tem tantas coisas, porque eu vou me lembrando e é muita coisa para falar. No primeiro clipe, os integrantes agora, lógico, são outros. Não tem mais ninguém do primeiro, claro. E, inclusive, do primeiro clipe, o que é muito raro, tá? Diga-se de passagem, muito raro. Mas no primeiro clipe tem um integrante que já nem está mais entre nós. E que ele foi embora por conta de um acidente. Nossa. Acidente aéreo, numa demonstração. É o que eu estou dizendo, é muito raro. Mas ele não está. Acontece, Então, né? assim, rolou o sentimento de saudade, rolou o sentimento de gratidão, rolou o sentimento de pensar tudo que passou para chegar até ali. Rolou também, como eu disse, dos depoimentos que eu recebi, de, poxa vida, quantas pessoas eu ajudei sem nem sentir.
né? Quantas pessoas eu ajudei com a arte, com esse voo, com a história do sonho de Ícaro, as pessoas assistindo e passa, é interessante a força que a música tem na vida das pessoas. Valdones, em 2022, a gente estava aqui numa véspera de uma eleição, com um fim de semana que é sempre de muito trabalho, porque além do dia da eleição, que é muito intenso, a véspera de eleição para a gente também é muito trabalho, porque é dia de pesquisa, e essa pesquisa de véspera sempre há uma atenção muito grande da audiência querendo saber, e todos nós aqui preparamos sempre uma cobertura muito especial no fim de semana de eleição, né? E eu lembro que em 2022 estava aqui preparando para vir para cá para o jornal, e quando a redação fica muito aflita e tensa por conta de uma história de um acidente com você. E a primeira coisa que passa por todos nós na cabeça aqui na redação é que a gente ficava pensando, meu Deus, logo nesse fim de semana o Valdones vai cair. Sofre um negócio desse. E a gente só se tranquiliza quando o João Neto depois já consegue falar com você e você explica tudo que tinha acontecido e que estava tudo bem. Conta pra gente como foi isso e e como você lidou com tudo. Porque o que me espanta nessa data é porque quando o João Neto falou contigo, ele disse que você estava muito tranquilo. E eu fiquei pensando, meu Deus, Valdones é um cara muito diferenciado. Ele sofre um acidente desse jeito. E ele que tranquiliza as Horas pessoas. depois, ele consegue falar com a imprensa e ainda tranquiliza a imprensa. Rapaz, foi um acidente com paraquedas. Né? Um salto que eu estava fazendo para o Outubro Rosa. E aí, o que aconteceu? Aquele dia, a condição não estava muito favorável. E eu tive um pequeno probleminha. E a gente é treinado para resolver, né? Esses probleminhas que acontecem, né? Normalmente não é para acontecer. Mas você é treinado para resolver as panes. E aí, meu amigo, o certo é que, como eu disse aqui há um tempinho atrás na fala, a lei da gravidade não permite recurso. Você só cai para baixo. Nunca vi ninguém caindo para cima. E os coqueiros crescem ligeiro, e são milésimos de segundos, mas você é treinado para isso, né? Você não pode só esperar que a coisa vá sair do jeito que é para sair. Você tem que estar preparado para uma situação adversa, né? Uma situação delicada, uma situação de emergência. Enfim, eu bati forte no chão, o paraquedas veio aberto, não completo, e eu bati forte, tive um esmagamento de uma vértebra e a fratura da L1. A dor é muito grande. E naquele momento da pancada, que eu fiquei apagando e voltando, existia a dúvida se eu iria perder o movimento das pernas, entendeu? Primeiro foi o momento, eu estou resumindo aqui, né? Primeiro foi o momento da queda em si, né? O procedimento todo até bater no chão. Porque nesse momento você pensa, poxa, passa impressa, milésimo de segundo, mas passa a tua vida toda, cara. Sabe, você lembra dos seus filhos, você lembra dos entes mais queridos seus, assim, você fica, poxa... Você pensou naquele momento que poderia morrer. Sim. A morte está caminhando lado a lado com você ali. Né? E eu disse, poxa, mas você briga, né? Você vai brigando até o fim, não se entrega. E aí bati, a pancada foi grande, eu me lembro que antes de apagar, eu disse, mas eles são muito treinados também, né? O pessoal lá da Vertical Jump. Quando veio chegando, eu disse, não toca em mim. Não toca em mim. Não, tudo bem. Também já sabia. Legal, porque eles já... Aí eu fiquei, cara, e aí apaguei. Aí quando eu voltei um pouquinho, que eu entrava no ar e saía, sabe? Ficava... Uhum. Aí eu peguei e pedi para ligar para minha filha. Liga para minha filha. Aí eu consegui falar com ela trincando os dentes, porque a dor estava insuportável, estava gritando, gemendo de dor, mas eu... Lívia, você tá só? Tô, papai. E ela fazendo medicina, né? Mas não tinha terminado ainda. Aí eu disse, você tá só? Tô. Pois faça o seguinte, vá pro IJF agora. Ela ficou. Mas, papai, eu digo, não conte nada a ninguém, vá pro IJF agora. Porque os caras já tinham dito, tu vai pro IJF. Trauma é IJF, né? Uhum. Aí eu desliguei. Quando eu desliguei, aí
desmaiava de dor e tal. E lá chegou o helicóptero do Ciopaé, e chegaram as ambulâncias. E aí eu não me lembro direito, eu só sei que me socorreram. Meu celular desligaram, porque aí parece que ficou tocando demais. Pessoal ligando, né? A Lívia foi indo para o hospital e ficou ligando, não atendia mais. Porque estava desligado. E aí ela ficou apreensiva, né? Poxa, foi que houve. Ele ligou e não está mais atendendo e tal. Ela esperta, foi no Instagram, viu meus últimos stories. E aí, para pior desespero dela, ela viu, poxa, o último stories era eu dentro do avião. Tipo, antes do salto. Aí disse, foi num salto. Esperta, ligou para a escola lá para o aeroclube, falou com um dos instrutores. O cara disse, ele está sendo locomovido para o IJF, foi assim, 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 assim. Então ela já... Aí a imprensa, eu não sei como é que vocês sabem tão rápido, parece que antes do acidente acontecer, vocês já sabem. Aí, menino, já tava o maior furdunço, eu não vi nada, porque eu fiquei lá dentro, e aí tomo exames e tal, e eu voltava e apagava e tal, não sei o quê. Eu sei que no final, quando eu já tava mais sedado e tudo bem, sedado não, desculpa, ali com remedinho pra dor, e acordado, melhor dizendo, aí foi que a Lívia me disse, papai, tem um bocado de gente aí fora, de amigos e tal e tudo, e a imprensa disse, a imprensa e o pessoal já sabe, papai já saiu na televisão, no jornal, tá em todo canto. Eu disse, vala minha Nossa Senhora. Aí foi quando eu acho que pouco tempo depois o João Neto me ligou, que é um amigo querido, ligou, eu atendi, não, deixa eu falar. Eu mesmo quero falar, que é porque isso é que nem uma pessoa da sua família quando tem um problema, você só fica tranquilo quando você fala com a pessoa, né? Eu disse, João, não, foi assim, assim, assim. Eu fiz o que era para fazer e aconteceu. Bati, tive esse problema aí, assim, infortuno. Na hora eu me lembro que eu ainda... O paraquedas, aquele problema todo, eu gritei, eu desesperado gritei, vala meu São Francisco. Aí o paraquedas resolveu, cara. Aí na voz veio, das Chagas ou de Assis? Eu digo, da Chaga. Aí fechou de novo, disse, aqui é o de Assis. Valdonis, mas assim, foi um... Você já passou por muitos sustos, mas acho que esse foi o mais forte, né? Depois disso, em algum momento você pensou, não, rapaz, esse aqui foi um sinal, um aviso, homem, fiquei no chão, a sua família não ficou mais nervosa de te deixar... E como volta também, né? Como é voltar a e o saltar de primeiro paraquedas. salto depois do acidente o cara... Vai com medo, né? Mas aí é que tá, aí você tem que ir, porque se você quiser continuar na atividade. Porque depois que se você demorar muito, quanto mais você demora, isso já é comprovado, isso, sabe? Nos paraquedistas, nos pilotos. Quando você passa muito tempo, você não volta mais. Então, assim, a gente vai para tirar, a gente tem um termo que utiliza na aviação e no paraquedismo para tirar o cagaço. Diz, vai fazer o voo logo, se tu não fizer, tu... E foi quanto tempo que você Não, voltou? aí no caso, no paraquedas eu demorei mais, porque até você ficar completamente curado, né? Então, assim, eu demorei aí, acho que 2 meses, 3 meses. Eita, pelo amor de Deus, 2 meses, foi rápido, né? Foi porque eu saltei imobilizado. Meu Deus, e a tua família? Quem tentou te amarrar, soube, não? Não, a mãe, o sonho da mãe era queimar o paraquedas. Queria fazer uma fogueira dele. Eu disse, não, mãe, pelo amor de Deus, peraí e tal. E foi ficando, eu escondi, né? Eu digo, esconde o bicho aí, porque eu tinha medo, porque a mãe né? Mas aí, conversou, os amigos chegaram, disseram, olha, só cai de cavalo quem anda a cavalo, né? É seguro que tá aí, ele... Tá contando a história. Tá contando a história, não morreu. Desde 99 que eu salto. Né? Tem alguns 1000 saltos aí acumulados na caderneta. E assim, é tão seguro porque eu salto com frequência grande. E tipo assim, eu tive 3 problemas com paraquedas. Se você calcular de 99 para cá, é quase nada. Em porcentagem e tudo. E um acidente, sabe, Karine e Alan, ele não acontece por um fator só. Existem os fatores contribuintes e o fator determinante. Então, os fatores contribuintes são os elozinhos que vão formando a corrente que leva até o acidente. E isso a gente vai aprendendo com o tempo. Não vou dizer que não possa acontecer mais, mas a gente vai exatamente aprendendo como tudo na vida, né? Esse amor pela aviação, Valdonis, assim, vem de onde? Vem também de Luiz Gonzaga, que eu soube que o primeiro voo de avião foi com ele. Tu tá bem informada que só foi. Primeiro voo, por incrível que pareça, foi com o seu Luiz Gonzaga.
aqui decolado do Aeroclube para Iguatu, e eu me apaixonei naquele momento que o avião subiu, voar, subiu, passou pelas nuvens, eu me encantei com o céu, né? Eu até costumo dizer que o céu não é o limite, o céu é um convite, né? Então, assim, eu sou um apaixonado pela arte de voar, né? E aí eu me apaixonei naquele primeiro momento. Eu fui picado por um vírus chamado Aerococcus. E então, assim, eu acho que, assim, eu sou católico. Mas nesse caso eu acho que vem de outras vidas. Só Chico Xavier para explicar. Porque o meu pai não gosta, minha mãe odeia, a minha família, ninguém é adepto e tudo, mas eu acho que eu talvez seja a reencarnação de um piloto da Segunda Guerra, não sei. E eu, para gostar de acrobacia, para gostar de. Quer dizer, porque são. Porque podia ser um pouco mais leve, né? Só. De vez Igual em o Tom, quando. né? Fazer o. É o Tom o Barros! O Tom é meu instrutor, rapaz. É. Mas eu me apaixonei pela acrobacia, sabe? Fiz o primeiro voo de acrobacia querendo só experimentar, porque eu gosto muito de trazer esses ensinamentos da aviação para a vida normal, a vida comum, né? E aí o que é que acontece? Muitos pilotos mesmo, pilotos até, falam da acrobacia aérea. Muitos pilotos falam do paraquedismo, né? E eu sempre fui adepto do seguinte, eu acho que é legal você falar do que você conhece. Isso serve para a vida, né? Você foi falar de uma pessoa, você conhece. Você vai falar de um emprego, você já esteve lá. Então, assim, as pessoas têm uma tendência a, sem conhecer, detonar. O paraquedismo, isso é uma loucura. Não deixa de ser para você. Mas aí eu quis fazer o seguinte, cara, deixa eu fazer o curso, fazer o salto, aí eu vou emitir a minha opinião. Né? Mais balizado. Não, eu sei. Eu saltei. Eu sei o que é isso. O que é acrobacia aérea? Poxa, eu fiz o curso, fiz acrobacia aérea, então eu sei o que é acrobacia aérea. A história da acrobacia aérea, nascida na Segunda Guerra Mundial e tal, não sei o quê, para que serve, como deve ser feita e tudo. E me apaixonei. Não que eu seja melhor do que o piloto A, B ou C, ou aquilo outro. É porque eu acho que é a coisa que você se dá. Por exemplo, eu jamais poderia ser um médico. Eu não me dou com a história de ver sangue. Eu tenho, como é o nome? É hemofobia. Se eu ver sangue, eu desmaio. Então, Ave Maria. Então não dá, eu não consigo. E eu vejo a Lívia, minha filha, não, porque eu cortei aqui, daí ponteei, suturei, não sei quem. Esse cachê eu não ganho nunca. Porque eu papoco, caio durinho do lado. Em compensação, eu entro no avião, me De sinto boas. em casa. Como uma panelada aqui e faço acrobacia. Você não enjoa? Não. Eu acho que o meu organismo, ele é para aquilo. Então, cada um no seu cada qual, né? Muito bom. Valdones, a gente está chegando ao fim do episódio, mas antes eu queria que você dissesse assim, o que você ainda não fez, tanto nas suas duas paixões, na música e na aviação, que você ainda quer fazer. É um bocado de coisa, porque a gente não para de sonhar, né? Como dizia Gonzaguinha também. O que acontece? Uma vez um cara me entrevistou no Piauí, eu achei muito interessante que o tema foi esse. E o repórter era poeta. E eu cheguei com um livro. Aí disse, Valdones, quer dizer que tu é sanfoneiro, tu é cantor, tu é piloto de acrobacia aérea, tu é paraquedista e agora escritor? E aí ele veio com um mote. O que te falta fazer mais se tudo que tu faz ninguém faz? Tudo que tu fez ninguém faz. Acho que foi assim. O que te falta fazer mais se tudo que tu fez ninguém faz? E, cara, mas falta tanta coisa, né? A vida, ela é... no dia que você se acomodar, né? Nós nascemos para ser... Eu vi um livro muito legal de Leonardo Boff, que diz o seguinte, a águia ou a galinha? E ele conta o seguinte, que nós nascemos para ser águia. Mas às vezes a gente se acomoda, a gente fica no nosso... a palavra da moda, posição de conforto, zona de conforto, desculpa, e fica galinha. Como é a galinha? A galinha só anda de cabeça baixa, beliscando, procurando minhoca, não voa. Quando voa é no máximo um palmo, um pouquinho. A águia não. Ela vai para os penhascos, se joga lá do precipício e alça voos. Assim, então, assim, a metáfora da condição humana, né? Então, assim, eu acho que com essa visão, essa teoria de águia, é exatamente estar sempre alçando voos mais altos e sonhando e pensando, não parar, né? Algumas coisas eu realizo,
outras ficam no meio do caminho, mas eu estou sempre em movimento. Muito bom. Obrigadão, viu, Valdones, por Obrigado ter a você, topado o Alan. convite. Assim, antes de a gente gravar o episódio, eu estava conversando com a Karine, que quando a gente te conhece e começa a te entender mais, a gente compreende muito bem por que você encantou Luiz Gonzaga, que você encantou Dominguinhos, que você encantou Marisa Monte, Ivete, porque é impressionante a tua capacidade de demonstrar carinho com quem você conhece, demonstrar respeito, afeto, e é isso que a gente sentiu durante esse episódio e durante esses dias. Ô, meu irmão, obrigado, Alan. Obrigado, Sua- Karine. essa casa aqui também é sua, viu? Você sabe que aqui a gente tá sempre com as portas abertas. Venha pra conversar, porque ficou um monte de coisa aí pelo caminho, A vida né? do homem é muito grande, muito grande. não dá só em um episódio, não. Obrigado. Quem sabe no próximo a gente vai ter aqui João Neto, Tom Barros. Por A gente favor. faz uma mesa bem... João Neto, Exatamente. você fez falta. meu amigo. Tomzinho, um abraço. Obrigado, Karine. Obrigado, Alan. Dizer da alegria. E foi um papo muitíssimo agradável. Obrigado. Valeu. Fico muito feliz. E a você que nos acompanhou também, muito obrigado, tá bom? Não se esquece que próxima semana tem mais. Valeu, gente. Beijão. Beijo.